Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 23 de maio de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia. 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nossa imagem no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast disponível também no site. O programa desta segunda-feira vai ainda repercutir o jogo de sábado contra o Ceará em Barueri, com quase 26 mil pessoas, né? Melhor público aí da Arena Barueri em muito tempo, mais até do que num clássico recente que o Palmeiras fez, acho que com o Corinthians, né? Se eu não estiver equivocado. Enfim, mostrando a força da torcida do Santos, que só precisa ser um pouco mais bem tratada. E, aliás, seria interessante que a federação, os clubes conversassem com a polícia a respeito de alguns protocolos, né? Não poder entrar com isso aqui, isso é uma arma na visão da polícia. Mas isso aqui não é. O que machuca mais se eu tacar na cabeça de alguém? Um tubinho de álcool em gel ou um celular desse tamanho? Então, gente que teve que deixar batom, fone de ouvido na revista. Não faz o menor sentido, né? Imagina um estrangeiro chegando no Brasil, vai assistir um jogo de futebol no estado de São Paulo. O cara vem da França, é convidado a entrar no estádio, ele passa numa revista, aí a pessoa está trazendo um batom lá, ou fone de ouvido dele, então não pode entrar. Que é nossa, o cara tem um guarda-chuva que ele comprou em Paris, tem que deixar lá. Então, as pessoas precisam ser mais bem tratadas. A Arena Barueri, a cidade de Barueri, a prefeitura tem dinheiro. Se o Santos for jogar lá com mais frequência, é preciso investir um pouquinho mais no conforto das pessoas, na questão da internet, enfim. Tudo isso, porque não tinha internet no estádio e não tinha internet na catraca. Por isso teve gente que só entrou no segundo tempo, teve gente que foi embora, né? Um verdadeiro desrespeito para com o torcedor. Como é um desrespeito também a atuação do VAR no futebol brasileiro, que é vergonhosa, né? Não acontece o que acontece no Brasil em nenhum país do mundo. Você assiste a Premier League, não acontece jamais, em hipótese alguma, o que acontece no futebol brasileiro. É algo extremamente preocupante, como a arbitragem muda os resultados e o destino do futebol brasileiro. É vergonhoso. E também a gente vai questionar aqui as decisões do técnico do Santos, que eu sou defensor, apoio. Ele na coletiva falou um negócio bem legal ao defender a escalação do Angulo, que o Léo Batistão ele conseguiu recuperar, e é verdade. O Léo Batistão vive a melhor fase dele com o Bustos jogando pelo lado direito, né? Ele acertou com o Bustos, com o Angulo, com o Léo Batistão. Eu espero que ele acerte daqui a pouco com o Ricardo Goulart, com outros jogadores. O Bruno Oliveira, por exemplo, me cantaram a bola de novo, eu já tinha lido, mas que ele gosta muito do Bruno Oliveira, só que acha um jogador muito magrinho para jogar no meio de campo. Ele está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Quando tiver mais apto, talvez tenha chance. Enfim, o Bustos tem pontos positivos, mas essa insistência em escalar os dois centroavantes, ao meu ver, é teimosia. E quando você assiste a coletiva, ele fala com convicção sobre isso, ou seja, ele não pretende mudar. E eu tenho medo que ele use essa escalação contra o Palmeiras no domingo e o Santos tenha problemas para recompor o meio de campo contra um adversário fortíssimo. Mas antes tem a Sul-Americana também nesta terça e falaremos sobre isso no programa de hoje também, que tem, dividindo a tela aí, o nosso comentarista da segunda-feira, o Henrique Farinha, que está num cenário diferente. Eu acho que ele ainda está em Barueri, preso em algum lugar por lá. Ele foi no jogo e inclusive vai trazer o depoimento a respeito das peripécias para ir e voltar de Barueri e ficar no jogo. Aliás, podemos começar com isso. Tudo bem, Henrique? Um abraço, bom dia. Tudo bem, menino. Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui mais uma vez. E bom dia a todos que nos assistem, a quem estiver no chat. Eu estive no jogo no sábado. Saí de casa, eram 15h10.
Cheguei ao estádio às 16h32. Ou seja, levei 1 hora e 22 minutos. Isso contando caminhada até a estação de metrô, depois metrô mais trem, e desembarque na estação Jardim Belval, que é a estação próxima, e uma caminhada de 1,5 km até o estádio. É a melhor forma que há de São Paulo ou de cidades próximas até a Arena Barueri, porque estacionamento e depois a saída é uma coisa bem complicada. O estacionamento dentro da arena custa R$60, em estacionamentos próximos R$70 ou R$80. Havia flanelinhas cobrando até R$100. E para sair, quem estava mais no fundo levou mais de 1 hora para conseguir chegar até a Castelo Branco, por exemplo. Então assim, eu indo a pé de metrô e de trem, eu consegui mais rápido que qualquer pessoa que foi de carro, né? Com relação à logística e o acesso ao estádio, foram bem ruins. Tem algumas razões para isso. A primeira coisa é que o estádio tem uma capacidade de 31 mil lugares, aproximadamente, um pouco mais que isso, mas tem poucos portões. Tem menos do que a Vila, por exemplo. Então você já tem um afunilamento na entrada. Aí, depois disso, você tem todas as catracas que estão conectadas à internet, né? O sistema de reconhecimento dos ingressos está conectado à internet porque precisa buscar esses ingressos na nuvem. Então, quando houve problema de acesso, quando começou a juntar muita gente e sobrecarga dos sistemas de internet da região, aí o sistema do estádio da Futebol Card caiu. E não havia sistema de contingência offline. Então, muita gente só conseguiu entrar no intervalo, fora os que desistiram. Aí você chegando lá dentro do estádio, mesmo com o ingresso numerado, diferentemente do que há na Vila, por exemplo, no setor de 25 e 26, que tem um setor, vamos dizer, de concierge que orienta onde você vai sentar, não havia orientação nenhuma. Então muita gente sentou onde não deveria sentar, né? O estádio, ele é amplo, a gente viu que teve um público bem maior do que na Vila, foi o terceiro maior público da história da Arena Barueri, o maior público da história, os dois maiores públicos, na verdade, ocorreram em 21 de junho e 5 de julho de 2012, então há 10 anos não havia um público tão grande na Arena Barueri. Foi maior do que Corinthians e Palmeiras, que ocorreu dia 23 de abril. Vitória do Palmeiras por 3-0. Lá dentro, a manutenção está bem ruim. Você vê paredes descascando, portões enferrujados. O banheiro até que estava em condições razoáveis. Tinha sabonete, coisa que na Vila não existe. Mesmo no setor 25, onde o ingresso para não sócio é R$100, né? E assim, e não havia internet no momento. Então eu, por exemplo, que costumo twittar durante o jogo, sem chance, né? E outras pessoas que dependiam de internet, estavam lá youtubers, estavam jornalistas e tal, com muitos problemas de internet. Então, assim, se eu tiver que dizer alguma coisa, o estádio comporta, tem acesso por transporte público, que para mim é a melhor opção. Agora, muita coisa precisa ser feita, seja no acesso, com o sistema de contingência,
offline para evitar qualquer ruptura em caso de perda de internet. Sistema de no-break também para segurar caso haja queda de energia. Ter orientação a quem entra no estádio. Ter orientação também na saída, porque são poucos acessos e eles são estreitos. E lá fora, a polícia e a CT precisam também ser melhor orientadas para escoarem o trânsito por outras regiões, porque, por exemplo, eles vetaram a ida em direção ao centro de Barueri. Então afunilou-se a saída toda pelo lado do Jardim Belval. E isso foi um problema. Então, assim, e fora essas questões de acesso, de ter que deixar fone de ouvido, gel, bateria de celular, como eu já tive que deixar na Vila, isso é um problema da polícia entender que a torcida que está lá, essa torcida que vai com bateria, com álcool gel, que vai com fone de ouvido, é a torcida da paz. Que os torcedores que fazem confusão costumam entrar com tudo isso e muito mais. Então, é preciso haver maior consciência nesse serviço de controle de entrada, né? E percepção de realidade. Porque achar que alguém vai pegar um fone de ouvido e vai jogar em alguém, ou vai matar alguém, eu acho que é um pouco de... já é uma coisa que caminha para o surto psiquiátrico. Né? Pois é, eu fico ouvindo essas coisas, eu acho que é um exagero, né? Parece outro dia a história do... Eu ia contar a história de um local que fez uma sopa para moradores de rua e não quiseram deixar mostrar o local onde a sopa era feita por motivos de segurança. Fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como é que alguém está fazendo uma sopa e por motivos de segurança você não pode filmar a cozinha de determinado local por motivos de segurança? Falei, pô, só se tiverem colocando ervilha de segunda categoria na sopa dos moradores de rua, porque para não falar outra coisa. Então tem muita teoria da conspiração, muita gente que vê inimigo imaginário e tal. Então o sujeito acha sinceramente que alguém vai tacar um tubo de álcool na cabeça. Ah, mas lá no jogo do Corinthians tacaram uma moeda. Então você vai mandar o cara entrar, a carteira dele tem moeda. Ele você vai tirar a moeda dele? Vai tirar a moeda do cidadão? E aí? Difícil, né? Então, assim, o que a gente nota é que a teoria da conspiração está diretamente ligada ao despreparo, à falta de educação e à falta de competência das autoridades, que inclui as polícias. As polícias fazem parte desse caldo de cultura. Então, assim, o que a gente vê com esse tipo de comportamento é um desincentivo as pessoas comparecerem a um evento desse tipo. É isso. No final das contas é isso. O cara tem tanto problema. Por isso que a gente fala do projeto da Vila que precisa sair, porque assim, o Santos não vai abrir mão do seu estádio, né? Ele pode até um dia ter uma arena em outro lugar, mas passou do tempo daquilo ser um negócio mais confortável, digamos assim. E você vê, com 26 mil pessoas deu mais de 1 milhão de renda. Imagina a Vila com 30.450 e o torcedor comprando a ideia de ir ao estádio, porque assim, o Santos faz o papel dele. Torcedor ir ou não é muito particular, mas com conforto o camarada volta. Enfim, e que fique a dica para o pessoal de Barueri, repito, é um estádio legal para ter jogo, né? Mas, por exemplo, aquele protocolo de você zerar a utilização de uma arquibancada superior, porque a arquibancada, o visitante está embaixo, é um negócio ridículo. Faz que nem na Vila, coloca uma separação física, um gradil não, um acrílico ali, e põe os caras num cantinho, no alto ali atrás do gol, e você usa toda a parte de baixo para a torcida local e um pedaço razoável da arquibancada, sabe? Esse critério de segurança... sabe, você abrir mão de 5, 6 mil lugares do estádio
porque não se coloca. É um absurdo. Na Vila não é assim, foi mais gente. Na Vila é assim. Então, na Vila é assim, você coloca os caras ali naquele cantinho do lado do 17, né? E por que não pode ser assim na Arena Barueri? Ainda mais um jogo Santos e Ceará, não era um Santos e Flamengo, entendeu? Com todo respeito. Eu acho que tem muita coisa que a gestão do futebol prejudica, né? Dava, era né? para ter batido o recorde. É, porque eles anunciaram no sábado de manhã, ou na sexta à tarde, 22 mil. Quer dizer, se tem mais 2 ou 3 horas de venda, ou venda na hora no portão, era capaz de ter mais umas 3 mil pessoas, né, Henrique? Com certeza. E aquele negócio, né? É mais uma coisa para muitos torcedores não entrarem na onda, na pilha de rivais que falam: o Santos não tem torcida. Isso é conversa mole, gente. Eu já fui em jogo do Santos há muitos anos, claro, com torcida quase única, de 120, 130 mil pessoas. Então, tem torcida, tem público. É claro que hoje os tempos são outros, é claro que o futebol hoje concorre com outras opções de lazer, streaming e tal. Então não dá mais para você ter estádios tão grandes e tão desconfortáveis e tal. Mas o fato é, a Arena Barueri é uma opção, está aí disponível, e quando o Santos tiver com a construção da nova arena, é sem dúvida alguma uma ótima opção. Mas acertos precisam ser feitos. E outra coisa importante, né? O gramado, uma porcaria, para não dizer a palavra que merecia ser aplicada a ele. Então isso prejudicou sim o futebol das duas equipes, né? E principalmente quem quer construir o jogo, que é o Santos. Aliás, fica a dica, porque se o Santos classificando amanhã na Sul-Americana, eu tenho fé que isso aconteça, parece que o Santos já indicou o Morumbi para receber as partidas. A gente precisa ver a questão lá do julgamento, da invasão e tal, mas vamos supor que apliquem só uma multa, e só dinheiro, né? O Santos sinta só no bolso. O Santos vai ter que levar o jogo para o Morumbi. Apesar de eu achar que a Arena Barueri teria mais força, tecnicamente falando, porque o Morumbi para mim é um estádio frio e vira quase que um campo neutro. Mas assim, você não pode correr o risco, e aí a Prefeitura de Barueri que tem que ver se precisa abrir mais uma entrada ou duas, se precisa cuidar melhor desse gramado, se precisa dar. Porque se o Santos vai ficar 2 ou 4 ou 3 anos sem jogar na Vila Belmiro, e eles quiserem que o Santos jogue lá por um tempo, eles vão correr. Porque daqui a pouco o Pacaembu tá livre também, o Santos não vai jogar mais lá, entendeu? E só lembrando, o Santos, quando disputou a Recopa Sul-Americana, que deu acesso à Recopa Mundial de 1968, mandou jogos fora da Vila. Onde? Parque Antártica, por exemplo. Então, assim, a gente tem que considerar que diante da situação que o Santos precisa atender eventualmente o público que tem em São Paulo, e com a construção da nova Vila, terá de buscar estádios para atender esse público. Muito bem. Olha, vamos fazer o seguinte, 11h49, eu vou pedir para o Felipe, a gente vai começar a falar do jogo, né? Do jogo, porque eu tenho que fazer em 3 partes aqui. Jogo, VAR e daqui a pouco Sul-Americana. Então eu já vou pedir para o Felipe Brandão colocar a coletiva do Bustos, que são as 3 primeiras respostas, acho que são interessantes, que ele fala um pouco da arbitragem, fala do jogo em si e fala dessa convicção que ele tem de escalar o Marcos Leonardo junto com o Angulo. Eu confesso para vocês que eu vi muita gente que eu respeito profissionalmente escrever ou falar a respeito disso e não houve um que concordasse com o Bustos sobre a escalação do Angulo com o Marcos Leonardo. Tem torcedor que ainda acha ok, né? Mas assim, 99% das pessoas que eu li falando sobre o jogo, ninguém entende o porquê que ele usa Bustos ele usa Angulo e Marcos Leonardo juntos, porque tem até eu recebi um desenho, um infográfico com a movimentação dos jogadores do Santos. A entrada da área adversária é um pedaço do campo que mais fica vazio, porque não tem ninguém para fazer o papel ali, né? Enfim, podemos colocar o Bustos aí, Felipe Brandão? Daqui a pouco eu deixo até o gol passando aqui, o gol não, né? O gol do VAR, daqui a pouco. Mas vamos ouvir aí o que o Bustos tem a dizer, até para o Henrique poder comentar. Vamos lá.
Falta do time aqui e da sua análise do jogo com arbitragem, com VAR interferindo para lá e para cá. Boa noite a todos, prazer estar com vocês. La torcida es espectacular, es increíble, como vibró, como torció, como alentó todo el tiempo, previo, una fiesta, ellos, ¿no? Aplauso para la torcida porque fue lo más lindo de la noche. El Yogo, un gran equipo, un gran entrenador como que está muy bien en Copa Sudamericana, haciendo las cosas bien, no arrancó bien en el torneo, pero es un buen equipo con mucho trabajo, con buenos jugadores. Creo que merecimos ganarlo, no sé si ampliamente, pero sí cómodamente. Me parece que fuimos superior, merecimos ganarlo, creamos las situaciones más claras, nos falta un poco de tranquilidad para terminar de hacerle daño. El primer tiempo nos faltó el pase previo al gol, estábamos apurados, así todo creamos situaciones. El segundo tiempo creamos el gol convertido por Santos, es increíblemente legítimo. No entiendo cómo el VAR llama cuando el árbitro está a 2 metros de la jugada y dice siga. El VAR no tiene que intervenir en algo, una interpretación del árbitro de una jugada de 2 metros de distancia. Miren la imagen, está Julio, el jugador de Ceará, Rodrigo, el árbitro 2 metros, juega una transición en el círculo central de nuestro lado y anula un gol increíblemente mal anulado. No hay por qué anular. Me empiezo a acordar que con Sao Paulo los privaron de sumar con una jugada clarísima que era un lateral para nosotros y terminamos jugando para ellos y terminó jugada de penal. O sea, no entiendo por qué el VAR llama a árbitro en esa jugada cuando el árbitro se ve en la televisión que dice siga, continúa, una transición increíble. Después permisivo, un montón de cosas con el arquero, tiempo. Obviamente Ceará no tiene la culpa, hizo su trabajo, su negocio, ya cuando se quedó con un jugador menos, quería que pase el tiempo. Nos faltó tranquilidad para terminar de convertir. Me parece que era para ganar cómodo por lo que hicimos dentro del campo, con cosas para mejorar, ¿no? Tenemos que seguir mejorando porque nos faltó tacto y mejores triangulaciones para hacerle más daño. Profe, boa noite. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Gostaria que você explicasse o porquê da escalação do Angulo. O Santos teve bastante chances, ele participou de algumas chances de ataque, mas mesmo assim ele saiu vaiado pela torcida. Então gostaria que você explicasse o porquê que escolheu ele no lugar do Ricardo Goulart para o torcedor entender um pouco melhor. Obrigado. No, yo no sé si es para el torcedor. Bueno, perdón. Yo no sé si es para el torcedor, yo creo que es que tú me estás preguntando y otros comunicadores a lo mejor piensan, porque yo trabajo todos los días y todos los días veo quién está mejor para cada juego. No quiere decir que uno es mejor que el otro, o que unos son distintos, uno un 9, otro un media punta, un 10, o sea, y después lo que vemos nosotros, el trabajo diario y cómo vamos llegando. Ricardo hizo un buen juego los otros días, Julio cuando entró hizo bien. Ahora, si tú o cualquier otro comunicador o alguno de la torcida, algún hincha, piensan distinto, está bien, es la libertad de uno mirar fútbol y analizar y creer que... Ahora, yo soy el que estoy todos los días y todos los días trabajando para este show, estaba mejor Angulo. Y en definitiva, después la pelota pegó en el palo y sale, no pega el palo y entra. Si pega el palo y entra, ganamos con gol de él. No importa quién hace el gol, gana el team, el conjunto. Somos un buen grupo, todos saben el rol que tienen, hay veces que le toca trocar por el desgaste de los juegos seguidos, a veces que le toca trocar por lo táctico, por lo que queremos nosotros. Para mí, hicimos un buen juego, Angulo hizo un buen juego. Ahora, respeto lo que puedas decir tú o otro comunicador.
Boa noite, professor. Também, eu me lembro de ter perguntado para você, acho que foi o jogo depois contra o Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro, sobre o Angulo e sobre o Marcos Leonardo, né? Se os dois poderiam jogar juntos, e você explicou e tudo mais. E você colocou contra o Goiás na última partida e hoje novamente. Como que você viu essa dupla e você pretende novamente usar os dois juntos, Angulo e Marcos Leonardo? Obrigado. Boa noite. Yo creo que sí pueden jugar juntos. Y hoy, ¿cuántas situaciones de gol tuvo Marco Leonardo? 3, 4, buenas, mano a mano. Eso habla de cómo se entienden, de que la presencia de uno le da libertad al otro, o ya no tiene que pelear con dos centrales, tiene que pelear contra uno, mano a mano. Marco tuvo, si no me equivoco, 4 situaciones de gol, Cuco tuvo 2. Eso habla bien, o sea, a los delanteros hay que darle chances de gol, situaciones, hay que crearle entre el conjunto situaciones para que conviertan. Lamentablemente no convertimos, y cuando no convertimos obviamente está bien que haya distintas opiniones como la de ustedes, está bien, es normal, es fútbol, pero para mí tranquilamente pueden jugar, no digo que van a jugar siempre juntos, pero podemos jugar alguna vez así, alguna vez. Batistao, cuando yo llegué, todos los comunicadores, el 90%, 95% criticaban a Batistao, porque hoy es uno de los más queridos, fruto de su trabajo, de su esfuerzo y de una ubicación donde él entendió lo que nosotros pretendemos y donde él se siente cómodo, siendo un atacante, algunas veces retrocediendo un poco por derecha, y de eso se trata, de levantar el nivel de cada uno como lo hemos hecho y de ser más competitivo. Al no ganar. Muito bem, aí portanto a palavra do Bustos, 90% dos comunicadores criticavam o Batistão, 10%, nestes 10% estavam Estamos o Henrique nós. Farinha e este que vos fala. Pelo que eu entendi, Henrique, assim, as perguntas foram do Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte, e do Lucas Rato, do Varanda Futebol Debate, sobre a escalação do Angulo e do Marcos Leonardo juntos. Sobre o Angulo, ele falou na visão dele que o Angulo jogou bem. O cara que perde o gol que o Angulo perdeu não dá para dizer que joga bem, porque a função dele é aquela dentro de campo. Ele disse também que o Marcos Leonardo teve 3 chances, mas nenhuma foi em construção direta dele com o Angulo. Não houve assim uma tabelinha, uma troca de passes, um colocou o outro na cara do gol, isso não aconteceu. A única coisa que eu ouvi aí que talvez sirva de explicação é que ele disse que ao invés de cada um deles jogar contra 2 centrais, eles têm a chance de jogar no mano a mano. Ele quer ter superioridade dentro da área, só que ele cobre um santo e descobre o outro, porque ele fica com um buraco no meio de campo e o time sem coordenação. Enfim, e o que mais me espanta é que ele fala com convicção da escalação desse time, desse jeito. O que você achou, Henrique, da fala do Bustos? Bem, eu já no vídeo de pré-jogo que eu fiz pro blog Sou Santista, eu tinha falado que eu não achava que era o caso de colocar Angulo e Marcos Leonardo juntos, por 2 razões. Primeiro, porque eles ocupam o mesmo espaço no campo. São jogadores que não são jogadores de articulação. São jogadores que trabalham da linha intermediária adversária em diante e buscam a finalização. O que o Bustos quis fazer foi matar a sobra da zaga e abrir espaço para o Batistão. Eu entendi o que ele quis fazer. O problema é que o Santos não tem articulação no meio campo, não tem um meia para fazer isso, até porque o esquema desse é de armação pelas laterais. Então, quando ele bota o Angulo, ele mata a possibilidade de colocar mais um jogador para fazer essa meia pelo lado e articular mais o jogo. Além disso, eu acho que o Batistão rende mais quando pode se aproximar mais do Marcos Leonardo. Então, assim, eu entendo que a torcida está revoltada, dizendo que o Angulo é o novo Nilson, desculpe, isso não corresponde à realidade. Da mesma forma que eu falava sobre o Batistão, eu digo que o Angulo vai ser útil. Hoje o titular é o Marcos Leonardo.
ele disputa a posição com o Marcos Leonardo, e ele só pode jogar com 2 centroavantes quando o Juan for o segundo. Então, assim, pode ser Angulo e Juan, ou Marcos Leonardo e Juan, porque o Juan tem essa característica de jogar mais de meia, porque originariamente ele era meia. Então, aí dá para pensar em um esquema com os dois. Agora, Angulo e Marcos Leonardo, para mim é um erro. E aí eu vou dizer o que eu acho, e vou fazer menção ao Ademir Quintino, que falou isso ontem no Domingo Esportivo. Então vai o crédito a ele e um abraço a ele, quando ele diz que o Bustos no sábado teve nota 4 pelo que ele fez, como ele armou o time e as substituições, e nota 7 pelo trabalho, porque ele recuperou o Juan, o Batistão está jogando com ele o que nunca jogou, o Zanocelo está jogando com ele o que nunca jogou, o Ângelo antes da contusão estava jogando o que nunca tinha jogado. Então há méritos no trabalho dele. Agora, como você mesmo diz, Alex, eu vi os seus vídeos pós-jogo, né? Ele precisa se ajudar. Ele tem de se ajudar. Ele tem de evitar cometer erros como esse, que acabam pondo parte da torcida contra ele. Né? Então, assim, espero que amanhã ele reflita, pense um pouco na questão da armação do time. O Lucas Barbosa tem que ser titular pelo lado direito, e ele tem de armar um time que seja um time que use a maioria dos jogadores que começou na quarta-feira contra a Lacaleira, porque realmente é necessário revezamento, dosar esse calendário, porque o próximo jogo do Santos pelo Brasileiro será contra o Palmeiras, que é um outro nível de exigência. Enfim, eu acho que ele vai usar, até porque com o Batistão suspenso não tem muito o que fazer, né? Ele vai com, a não ser que o Ângelo volte, sim, mas deve ir o Lucas Barbosa, o Lucas Braga, aí ele pode escolher o Marcos Leonardo ou o Angulo. Eu acho até que ele vai escolher o Marcos Leonardo, porque depois do jogo contra o Palmeiras, o Santos vai perder o Marcos Leonardo para as partidas seguintes, né? Contra o Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro e Juventude. Ele vai jogar o possante Torneio Internacional do Espírito Santo contra o Equador, Paraguai e Uruguai. Não, vou parar tudo. Vou faltar no trabalho para assistir esses jogos aí. Enfim, e o Kaique vai junto, né? Então, assim, obrigatoriamente o Angulo vai ser titular nesses outros jogos. Eu espero que com um sistema tático que ajude o Angulo a fazer gol, porque eu acho que prejudica o rapaz também por tabela, esse sistema que o Bustos coloca, mas concordo plenamente com o que disse aqui o Henrique. Ninguém quer a queda do Bustos, o trabalho é muito bom, a pontuação do Santos no Campeonato Brasileiro é muito boa, só não é excelente porque a arbitragem também ajudou a dar uma avacalhada na campanha do Santos. Isso a gente vai falar já depois do intervalo, mas esses detalhes pontuais é que precisam ser revistos. Talvez até essa saída do Marcos Leonardo para a seleção, por um lado, seja positiva no sentido de que obrigue o Bustos a não escalar mais essa dupla, ou se escalar uma dupla, fazer isso que ele falou, que é colocar o Juan, que tem mais técnica, inclusive para sair, buscar a bola e tal. A gente pode ter um time se movimenta mais, um time diferente nesse sentido aí, tá certo? 12:05, eu preciso ir para o intervalo, já tem bastante participação aqui no nosso chat e nós vamos falar do VAR. Ah, o VAR, meu Deus do céu, que coisa, né? Ô Brasil para estragar a tecnologia. É capaz os caras trazerem assim, já que o Elon Musk anda por aqui, né? E vai lançar SpaceX aqui no Brasil. É capaz ainda de colocar, ao invés de combustível de foguete, o cara colocar 30 litros de 51 na nave e ela não decolar. Porque aqui no Brasil os caras estragam tudo que é bom, né? Tecnologia de ponta. A SpaceX vai sair aqui do Maranhão, né? Lá em Alcântara, na base, né? Rumo a Marte. Aí o cara, ao invés de colocar o combustível de foguete, bota 50 litros de 51 lá, o foguete explode. É só no Brasil que acontece essas coisas. O VAR funciona no mundo inteiro. Aqui é uma porcaria, uma desgraça sem fim. Vamos pro intervalo, a gente volta em 1 minuto e meio. Até já.
Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Meio-dia e 7, voltamos aqui com o Esporte em Destaque desta segunda-feira, lembrando que o Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe e as agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, com a incorporação do Cicobi Santa ainda em importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Muito bem. Felipe Brandão, coloca na tela aqui de fundo, porque eu não sei se eu posso encher a tela, que aí a CBF me prende, me dá um ban como se eu fosse um criminoso por usar a imagem, 30 segundos da imagem aí do gol. Deixa rolando aí, Felipe Brandão, enquanto o Henrique Farinha fala. Olha, eu já externei a minha opinião exaustivamente a respeito do VAR. Tá lá no vídeo pós-jogo, tá no vídeo especial que eu fiz sobre teoria da conspiração. O Henrique Farinha, que é mais sábio, ele é quase que um representante do Dalai Lama na torcida do Santos. Eu quero que ele fale se ele não teve vontade de voar no VAR. Ele estava lá no estádio, Henrique Farinha decolando rumo ao VAR, voar no VAR e quebrar aquela cabine como fez. Não, o Henrique Farinha não é um vândalo, obviamente. Eu também não quero incentivar as pessoas a cometerem algo do gênero como fez a torcida do Grêmio, mas que deve dar vontade, você tá lá no estádio, o negócio tá feio, o jogo tá encruado, aí o juiz vê o lance, aí ele olha na casinha, vê de novo e manda voltar. É duro, Henrique. O que a gente faz com esse árbitro de vídeo? Se eu tivesse aquela vara do mestre Yoda, eu dava um jeito daquele VAR. Não, era só usar a força. Era só usar a força. Sabe quando o Luke, o Obi-Wan passa, você vai nos deixar passar. Usa a força no juiz assim, não foi nada, o gol é legal, né? Fala na cabeça, usa a força. Sim, o gol é legal. Acabou, tem que usar a força, porque só assim, a força do Star Wars, né? A força da porrada, pelo amor de Deus. E aí, o que a gente faz da vida, Henrique Farinha, com o VAR, hein? Eu vou dar uma ideia para você. Eu estava no estádio, exatamente, ou quase na linha do lance do Johan Julio e do Fernandes. Tá? Eu não entendi nada. Quando saiu o gol, e aí teve a reclamação do time do Ceará, a torcida do Ceará, que estava atrás do outro gol, não fez nada também. Nem eles reclamaram. Então, assim, obviamente foi algo muito, muito sutil, inclusive, para quem assistiu ao jogo. Eu fui entender o que o VAR tinha alegado quando eu fui ver o replay. E no replay aí eu vi que realmente ele errou. Primeiro porque o lance de falta, e aí tem uma recomendação clara da International Board e da própria CBF, ele não interfere em lances interpretativos. Primeira coisa. Então houve um lance interpretativo de campo. A primeira coisa. Segundo, vamos supor que o VAR
devesse interferir em lance interpretativo. Ele interpretou certo. Porque a primeira coisa, quem puxou primeiro a camisa foi o jogador do Ceará. Então foi aquela história de puxa, me puxa, eu puxo aqui, você puxa dali. Uma disputa de espaço. Pura e simplesmente. Em seguida, teve a questão do Otto Fernandes, que ele estava com a mão apoiada no chão. Então, assim, o que o VAR... E teve todo um transcorrer de jogada depois, né, que a bola foi para a esquerda, teve toda uma movimentação, um passe e tal. Então, assim, não dá para dizer que aquilo foi a origem de um lance irregular. Não tem como. E aí a gente pode, claro, partir para todo tipo de teoria da conspiração. Até porque o Santos já teve um pênalti não marcado contra o Fluminense. Um pênalti mal marcado no jogo contra o Curitiba na Vila. Pênalti do Zanocelo. Aí teve o VAR no jogo do São Paulo. E tivemos agora esse VAR. Então, assim, no mínimo, o Santos tinha que ter mais 4 pontos e seria o líder do campeonato. No mínimo, sendo bondoso, excluindo aquele VAR do jogo do São Paulo, ficando só com o do Fluminense e do Ceará, era para o Santos ter mais 4 pontos. Então isso tem um custo, um ônus muito grande para um clube, para toda uma coletividade. E vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Com relação à diretoria se manifestar, fazer pressão, eu acho assim. Eu acho que sim, que a diretoria deve se manifestar, deve partir para aquela linha classe, para ser um jus esperneandi, né? Que vai lá para dizer assim, ó, esses árbitros nós não aceitamos, não queremos ver esses árbitros nem jogos do Santos. Jogar uma pressão nesse sentido. Sim. Agora, por outro lado, não pode transformar isso em foco para o time dentro de campo. O time tem de jogar bola. E quanto mais se transforma isso em um problema, mais os jogadores vão estar sugestionados a se revoltarem contra a arbitragem, com razão ou sem razão. Então, sim, a diretoria deve se manifestar, deve fazer pressão, mas deve dosar a carga para que não vire uma muleta e até algo contra o próprio time. Talvez por isso não tenha se manifestado sobre esse jogo, né? Exatamente. Que muita gente estava cobrando, que o presidente tem que ir lá, bater na mesa da CBF. Também não sei se resolve alguma ouvidor, coisa. Que não é um ouvidor, é um falador, que foi dizer que pagaria para o Rueda e a CBF. Quer dizer, ele jogou para a torcida, e não no papel de ouvidor, que tem de escutar e não de falar. Pois infelizmente o Santos daqui a pouco, viu? Daqui a pouco já começa o oba-oba para o fim de 2023. Tem tudo isso. Bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens do pessoal no chat, senão eles ficam chateados comigo. Chateado, né? Porque o Henrique ainda no programa de hoje vai falar sobre o que esperar de Santos e Banfield. E o Banfield que já está eliminado. Não sei se o Lacaleira tem grana para mandar uma mala preta para o Banfield aqui. Não sei, deve vir com o time reserva provavelmente, né? Sei lá. E o Santos com um time que... né, o Velasquez não ficou à disposição esse final de semana porque estava com dores musculares. Não sei se ele joga, se o Bauerman continua junto com o Kaique, vamos ver. O Eite Mizobi abriu os trabalhos aqui mandando aquele bom dia pra gente. O Davidson Garuti, bom dia Alex, por gentileza, faz um pronunciamento da importância de jogar no mínimo uma vez em local semelhante a Barueri para ter uma renda melhor. Assim teremos condições de montar um time melhor. Já falei sobre isso, Davidson. 1 milhão de renda, não sei quanto é que sobrou, acho que a gente deve ter essa informação logo, quanto é que vai sobrar líquido para o Santos, porque tem todos os custos do jogo em Barueri, mas acho que miseravelmente uns 600, 500 mil reais sobram para o Santos.
nessa história. Porque na Vila o outro jogo deu 170 mil. Né? Então a diferença é gritante. Então pode ser no Pacaembu quando estiver pronto, pode ser no Morumbi, que dá para o Santista ir lá e colocar, se com 30 mil, com 27 mil faturou 1 milhão, imagina colocando só 40 mil no Morumbi, não precisa nem botar 60 mil. Quanto é que o Santos ganharia, por exemplo, numa fase mais à frente da Copa Sul-Americana? Então concordo plenamente com você. O Fábio Lima, bom dia a todos. O Busto sonha que escalou Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador e acorda a escala Marcos Leonardo e Angulo. O Luiz Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados, comunidade santista. Não vivemos num mundo ideal, então fazer pressão na arbitragem antes dos jogos, como muitos fazem, diz resultado sim. Vídeo Atlético. O Cadu Santos mandou bom dia. O Rogério das Trufas só fala que reclamamos, mas eles nos prejudicam todos os jogos. Olha quantos pontos. O Alexandre Mendes, o gramado é um pasto. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex. Fomos operados de novo e como joga o Maicon e o Fernandes. É brincadeira, tem que ser comprado. O Fernandes vai ser. Eu já critiquei algumas vezes, mas tá jogando muito. Bom dia também para o Henrique, ele está lá em Pirajuí, São Paulo, e pede like. O Fábio Lima, este depoimento do Henrique é muito bom. Demonstrou a questão de acessos, estacionamento e trânsito para chegar na Arena Barueri, sem dizer que o gramado não era bom. O Matheus Smokovic, será que um 4-4-2, João Paulo Matson, Bauerman, Maicon e Lucas Pires, Fernandes Anocelo, Lucas Barbosa e Júlio ou Batistão e Juan? Júlio ou Batistão? Não, Batistão, pelo amor de Deus. Juan e Marcos Leonardo não daria certo? O Henrique acho que meio que já respondeu sua pergunta. O Vinícius Gonçalves Franco, bom dia, Alex. Isso que revolta o sócio torcedor, pois moro em Itu. Consigo ver o Santos uma vez no mínimo no ano. Quando tem oportunidade acontece isso em Barueri. Lamentável, estou revoltado. O Fabiano Ionta, bom dia, Alex. Vocês não acham que os erros de arbitragem acabam por encobrir as decisões erradas do Bustos? A CBF está contra nós. Não é possível o erro grosseiro do VAR no anulamento do gol. Eu acho que a gente pode falar das duas coisas, Fabiano, da arbitragem ruim que prejudica bastante o Santos e do trabalho do Bustos pontualmente quando a gente acredita que ele está errado. O Vinícius também está dizendo, sem falar que estava com criança pequena, ele está lembrando aqui ainda. O Fábio, resumindo o depoimento do Henrique, a Arena Barueri é uma MKKK. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex, é o excelente Farinha. Noto uma tendência por parte das mídias santistas, um aumento no tom de críticas ao desempenho do Santos, mas não sinto o mesmo engajamento nos erros contra o time. Então, Reinaldo, não é o meu caso, porque eu fiz um vídeo ontem só para descer a lenha no VAR, né? E estamos falando isso aqui também. E falamos do técnico, fazemos a crítica quando ela é necessária e como fez aqui uma bela análise o Henrique, ele tem mais méritos do que erros, né? Tanto é que a campanha do Santos é ótima, vai classificar na Sul-Americana, passou de fase na Copa do Brasil e está no pote 1, digamos assim, do Campeonato Brasileiro. Quem que eu não li ainda aqui? Deixa eu prestigiar, senão não dá tempo. Vicente Barbosa, não vai mudar ou acontecer nada de a diretoria ou o presidente Rueda não tomar decisão drástica contra a arbitragem, ou a CBF nefasta e corrupta. Mas, Vicente, eu não sei o que seria uma decisão drástica contra a CBF. O Santos vai processar a CBF? Não pode, né? Aí o Santos é jogado para a segunda divisão. Ir lá e gritar com o presidente da CBF, xingar o presidente da CBF, não sei, cara, é difícil. Eu acho que o Santos, historicamente, ele é garfado, então ele tem que fazer 5 gols para valerem 2. E por aí vai. O Cadu Santos, Alex, temos que destacar duas coisas que criticamos bastante ano passado. A preparação física dos jogadores que estão correndo até o final e o DM, que está vazio. Só o Ângelo no trabalho de reforço muscular. O Sebastião Machado, bom dia, Alex. Vai cansando essa repetição de erros da arbitragem. Até quando isso? O José Silva, Momentos Fantásticos. Bom dia, Alex e Henrique. Alex, o vídeo que você fez ontem no canal 10 sobre arbitragem foi perfeito. Parabéns. Obrigado, José, pela deferência à minha pessoa. O Antônio Fernandes está dizendo, fomos roubados contra o Ceará. O Alexandre Mendes, patifaria total esse VAR. O Sebastião dizendo que o programa está em alto nível hoje, agradeço.
Quem que eu não li ainda? Patrícia Martins, Bustos, treinador fraco. Sidney F, pior que o VAR foi esse árbitro de campo. Se ele acompanhou o lance de perto e determinou a sequência da jogada, não tem nada que voltar atrás na decisão tomada. Falta coragem e personalidade. O Ari Lima, a fase do Marcos Leonardo é bom para resolver. Isso teria que ser o quê? Lucas Barbosa no meio. O Edson Coronato, boa tarde. Se o técnico não quer enxergar o óbvio, é sintomático. É bom já ir procurando outro para deixar na manga. Cuidado com esse Jair, que pode ser o Jair Ventura, hein? Pelo amor de Deus. Vamos tomar cuidado com isso aí. O Thiago Abadia, para mim não vão subir o Miguelito este ano por medo dele já no primeiro jogo tomar a titularidade. Aí vai fazer o que com o Ricardo Goulart? Thiago, eu acho meio teoria da conspiração isso aí. Eu acho que o Miguelito ele vai subir primeiro para o sub-20. Ele não jogou ainda. Então precisa deixar ele um pouquinho no sub-20. Se ele entrar no sub-20 e meter 3 gols por jogo em 5 partidas, ele vai para o profissional. Aí não tem o que fazer. E não quer dizer que ele não possa jogar junto com o Ricardo Goulart, que ao meu ver poderia ser o tal do falso 9, tranquilamente. O Heisenberg da Baixada, professor Pardal não está nem louco de poupar amanhã, mas vai poupar. Caramba, subiu aqui as mensagens, perdi algumas. Peraí, já me acho. O Isaías Violino, eu acho o jogo do Flu e do Ceará, porque aquele do Morumbi achei esquisito, mas passa. E a grande mídia ajuda na pressão arbitragem. E o Santos não tem essa grande mídia, se fosse o Corinthians. O J. Machado, houve incompetência do time em campo. Se marcaria 3 ou 4 gols, pelo menos um o juiz daria. O Celcino Alves, bom dia Alex e Farinha, para você ver como é. Um peso, 2 medidas. Volta o jogo contra o Mirassol, o zagueiro quase mata um jogador do Santos na entrada da área e no contra-ataque sai gol do Mirassol. Também tem isso, né? Até no Campeonato Paulista estavam avacalhando com o Santos. A Carmen Ruiz, bom dia Alex, convidado, sendo honesta, depois da palhaçada de sábado, desisti de ir no jogo de domingo, pois sendo Parmeira, vão expulsar 4 jogadores do Santos e anular 5 gols. Que desgosto. O Otávio Ferreira, Alex, o Morumbi é o pior estádio da capital para assistir futebol. Tem que levar binóculo para ver os jogadores, além de ser realmente um estádio frio. Eu prefiro ver na TV, pois assim consigo assistir. O Leandro Oliveira, bom dia. O pior é que este burro do Bustos vai continuar repetindo o erro de escalar o Angulo com o Marcos Leonardo. Se fizer isso contra o Palmeiras, vamos tomar na tarraqueta. Leandro, não chama o professor de burro, meu Deus do céu. E a Caroline Rodrigues, Corinthians está em primeiro porque roubou o Santos de novo, CBF lixo. O Júnior dos 780, se o Santos for fazer a Arena Barueri sua casa durante a construção da nova vila, o Santos tem que ser responsável pela manutenção deste gramado que está um pasto. Então, Júnior, só que tem um problema, é um equipamento público, é da Prefeitura de Barueri, acho que tem até um problema burocrático nessa história aí. A não ser que se consiga um patrocinador conjunto que vá lá e dê um tapa em algumas coisas. O Santos não pode pegar dinheiro particular e colocar num negócio público, entendeu? Tem esse detalhe também. Mas, ô Henrique, o pessoal está preocupado que vai time reserva contra o Banfield. Mas acho que vai acabar indo, né? Assim, a bem da verdade, se você tirar o Lucas Pires, o Zanocelo e o Fernandes, vai o Maicon. O resto do time você troca ali e aqui, o Batistão não pode jogar porque está suspenso, mas se você trocar aqui e ali, quase que é a mesma coisa, tirando esses 4 que eu citei, que acho que o João Paulo vai jogar. Você acha que dá conta o expressinho, o misto quente amanhã, ô Henrique? Eu acho que dá. Eu acho que não é só uma questão de dar conta, mas também é uma questão de reconhecer esses jogadores que conseguiram vitórias difíceis, né? Porque eles não têm cruzamento, eles não têm, claro, a mesma qualidade técnica eventualmente dos titulares, mas mesmo assim eles conseguiram os resultados que eram necessários para essa classificação, né? Ou para encaminhá-la, né? Então eu acho que é uma questão de reconhecimento, sim, é uma questão de necessidade, até por ter competições simultâneas. E também porque o Banfield não é nada disso. Já virá desclassificado, vem como livre atirador
e vai jogar na Vila. Então o Santos, mesmo com esse time alternativo, é favorito. O Banfield acabou o campeonato argentino, né? O que teve ontem foi a final da Copa da Liga Argentina, que o Boca venceu o Tigre, né? E já conquistou vaga na próxima Libertadores pela Copa lá. Deixa eu achar aqui, ó, a tabela do campeonato. O campeonato argentino acabou, 27ª rodada. O Poçante Banfield terminou em 17º, lá no meio da tabela. Não caiu, mas terminou em 17º. Então meio que tá de férias, né? O último jogo foi contra o Pati. Quem é o Pati aqui do campeonato argentino? É o Patronato, que ficou em 19º. Então, que dia que foi esse jogo? Dia 12 de maio. Então o Banfield tá aí. Não sei nem se já não deu férias para alguns jogadores ou se vai usar todo mundo. É um detalhe interessante. Mas, por exemplo, o João Paulo vai jogar, o Auro deve jogar, o Kaique e o Velasquez, ou Kaique e Bauerman, e aí vai o Felipe Jonathan na esquerda. Aí no meio de campo ele deve botar o Sandri junto com o Camacho de novo. O Goulart deve jogar o Lucas Barbosa, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga. Ou ele vai inventar os dois centroavantes aí. E sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que não faz muito sentido, não. E aí deve deixar os outros titulares no banco para uma eventualidade, coloca os caras. Enfim, eu acho que é o que ele vai fazer. Eu estou até usando tentando usar a coerência, né? A cabeça dele é assim que funciona. Então acho que provavelmente vai ser essa equipe. E não sei, depende muito da motivação do adversário. Se for um jogo dentro de uma normalidade, o Santos ganha. Só lembrando que o Santos pode até classificar empatando, né? Porque aí o La Calera precisa ganhar na última rodada da Universidade Católica do Equador, tirando a diferença do saldo de gols. O Santos tem 10 pontos, se empatar vai a 11. Se o La Calera vencer, ele vai a 11 também. Mas o saldo do Santos hoje é 2. Do La Calera é 1. Se o La Calera vencer por 1-0, o saldo iguala e o La Calera faz 4 gols pró e o Santos 6, mantém 6, se for 0-0, entendeu? Então, aí o La Calera obrigatoriamente tem que vencer por 2-0 para fazer a diferença no saldo. E os jogos acontecem ao mesmo tempo nesta terça-feira, 7h15, então vai dar para ir administrando. Vamos ver, vou recuperar o que eu disse lá atrás, que o Santos tinha que ter jogado com os reservas contra o Goiás. E aí ter esse planejamento de fazer esses 3 jogos com o time titular, e aí eventualmente contra o Atlético Paranaense na outra rodada, que é um jogo fora, você usar um time alternativo, um time misto aí. Mas enfim, são as decisões, não é só o Bustos que está mudando o time, poupando o time, todo mundo está fazendo isso, porque senão arrebenta, porque a final da Copa Sul-Americana, por exemplo, é em outubro, e o Campeonato Brasileiro termina na metade de novembro, porque aí vem a Copa do Mundo, então vai ser esse aperto, esse desespero daqui para frente. Certo, senhor Henrique Farinha? Vamos nessa? Eu sei que o senhor está aí ainda na Arena Barueri, não, estou brincando, ele está numa reunião e vamos ver os próximos capítulos desta saga maratonística do Santos Futebol Clube. Valeu, Henrique, semana que vem você está de volta, valeu. Tá certo? Muito obrigado a todos, é sempre um prazer estar aqui. Semana que vem teremos muita coisa para falar, né? Pós-Santos e Palmeiras. Tá atrás, parece, o Santos tá atrás parece do Byron Castilho. Vamos ver como é que vai ser essa negociação dessa semana. Teremos o resultado, se Deus quiser, com a classificação na Sul-Americana. E uma vitória sobre o Palmeiras. Tá na hora, né? Tá na hora. Passou da hora. Sim, claro. Aliás, semana que vem a gente já vai ter grupo não, acho que sorteio da Copa do Brasil, que é essa semana, e o sorteio da Sul-Americana, que é sexta, depois do programa. É 13h, na sexta-feira, e aí a gente na segunda-feira repercute qual vai ser o confronto do Santos, que é contra um dos times que vão cair esta semana na Libertadores. Quem vai ficar em terceiro lugar já dá para fazer conjecturas aí, e o sorteio na sexta-feira. Muito bem, agradeço ao Henrique pela participação mais uma vez, e a você que esteve conosco. Infelizmente não deu para ler todas as mensagens, mas agradeço a todos que mandaram aqui participações nesta edição do Esporte em Destaque. Agradeço também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos. A produção
e a edição. E você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira, voltamos às 11h30 da manhã com tudo sobre o jogo do Santos contra o Banfield, tá certo? E projetando aí já o clássico, já começando a projetar o clássico de domingo contra o Palmeiras. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.